Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Queen. Eu sou o Nil, seu apresentador. Estou com o meu amigo maravilhoso e gostoso, o Oliver. Ele está aqui hoje. Hoje nós temos uma convidada, assim, ela não promete nada, mas ela é tudo, gente. O assunto de hoje, tá, vai ser uma delícia, porque é um assunto que eu acho maravilhoso. Vamos chamar a convidada de hoje? Maiara. Vem, a Maiara pra gente. Coide. Ai, palmas! Eu esperei por muitos momentos da minha vida para usar essa coroa. Bebê, como é que você está hoje? Tá tudo bem? Tá tudo ok? Eu tô bem. Tá tranquilo? Tô tranquila. Apresente-se. Um pouco de medo de ser cancelada. Não mas será? tranquila. Apresente-se. Eu sou a Maiara, tenho 30 anos. É isso mesmo. Sou psicóloga, trabalho há 8 anos com RH. E, recentemente, alguns meses, eu voltei com a minha loja de sex shop. Eu já tive ela em 2019, tinha fechado e retornei em novembro. Pandemia, né? Pandemia 2020 e tudo mais aí. É sobre isso. Um momento. E já que ela falou da loja dela, gente, ela assim, agora ela é uma apoiadora da gente e ela fez a gente fazer um cupom de desconto pra vocês. O cupom, como é o nome do cupom? Alguém lembra? Não! Mas eu vai acho estar que na tela. Eros Queen 10. 10. A gente acha que é isso. Eu que inventei o cupom. Foi ela. Enfim, gente, tinha um Eros, tinha o Queens e tinha o 10. Então, vai Exatamente. estar aí na sua E tela. você tem 10% de desconto lá no nosso site. Ainda mais que nós estamos num dia muito especial. Hoje, dia dos namorados, gente, venham, comprem alguma coisinha assim, sabe por quê? Porque produto sex shop apimenta demais a relação. Falo isso por experiência própria, viu? Porque eu também vendi. Eu também já vendi produto sex shop, viu? Fale. Ai, gente, vida solteiras. Falei usando o próprio mercadoria que ele comprou. Amigo, mas é aquele negócio. A pessoa que vende as drogas, ela não pode utilizar das drogas. Ela tem que só vender. Que mentira! Mas, rapaz... Mas não, tem que utilizar. Assim, como é que eu vou testar pra saber o que é bom? Por exemplo, eu vendo meu corpo, mas eu vendo o negócio ali, mas eu não utilizo. Entendeu? Aí, pois eu utilizo. Eu também. É o meu salário. E eu acho... Já que eu não tenho salário na loja, o meu salário é retirando produtos. E eu acho maravilhoso também. Minha filha, eu tenho uns 40 itens lá em casa e tudo mais. E a gente usa. Gente, meu namorado lá atrás, pera ainda. Gente, inclusive, se vocês não sabem, um dos produtores é namorado dela. Todo mundo sabe. E eu sofro muito, porque, tipo, às vezes esse negócio de casa vai, que nojo, mas eu fico por dentro. Mas eles hoje... me chamaram pra um trisal hoje. E tu foi dispensado. Eu nunca fui chamada pra um trisal. É porque eu já fui chamada várias vezes. Ameaça? Hoje, dia dos namorados, a gente precisava, sei lá, apimentar e tudo mais. Aí eu vou ser a marmita. A sobremesa. Eu nunca fui marmita que levou-te a mão. Você já foi sim? Eu nunca fui marmita de casal, não. Você já foi sim? Eu no seu nunca... casal? Não. Eu nunca fui marmita de casal. A gente já teve a marmita. Exatamente, nós já tivemos a marmita. A marmita é o de fora. A marmita é o de fora que vem. Exatamente. Vamos começar com um jogo, como sempre, né? Porque a gente começa aqui com um joguinho. É um jogo quebra-gelo, topa ou pula. Só vai falar assim, topo, pulo. Tá. Somente isso. Versão... Tem que botar isso, né, amigo? Safadinha com códigos. Gente, as ideias é do roteirista. Vai. Entendeu? Vamos lá. Vai. Perguntas do jogo. Topa usar a berinjela de silicone numa reunião entre amigas só pra zoar? Encontro de amigas? Reunião entre amigas só pra zoar. Estilo as branquelas? Sim, com certeza. Sem dúvida. Isso, uma delicinha. Topo, então. Topo. Topa mandar um nude artístico escondendo os melões com as mãos? Não, amor, não vou esconder, porque é o que... Mas é artístico. É mais bonito. O que tem mais de belo, eu vou topar? Não topo. Tem que... Ela pula. Tem que mostrar. Topa experimentar um produto novo sem ler o manual antes? Vocês falar uma coisa da minha intimidade, aí vocês vão entender o contexto. Vai.
não sei se todo mundo sabe, mas existe camisinha de látex e sem látex. Eu tenho uma alergia à camisinha com látex. Então, tudo que eu tenho que experimentar, eu preciso ler para não ter partículas de látex. Porque se tiver, eu vou ter uma reação e vou parar no hospital. E já aconteceu. Então não topo. Não topo. Mas só por isso. Só por uma questão de não precisar ir na emergência. Topa deixar o pêssego à mostra numa praia de nudismo? Sim. É claro. Que delícia. Eu nem pensei em topo, né? Sim. Se bem que no praia de nudismo você não pode usar roupa, né? Não tem outra opção. Tem alguma no Brasil, aqui em Fortaleza? Tem na Taíba. Tu já foi na Taíba e tu não tá sabendo Taíba eu disso. nunca fui, não. Mas tem Sei na onde é que Taíba. Eu acho Taíba que é na Pecém, Taíba. amigo. Depois Não, de nunca fui, Pecém. não. Só fui em Russa, gente. Máximo que eu fui. A família do meu pai de lá. Eu não, Quebrada também fui. É? De onde? De Taíba ou de Russas? Não, de Russas e do Palhano. Ela é de Russas. Meu Deus, ele vai já fofocar, né? Topa participar de uma feira de produtos eróticos vestindo fantasia? Sim, topo. Topa dar dicas picantes nas redes sociais com memes e piadas? Topo, eu faço isso, inclusive. Vai. Assistam. O que mais? Topa testar um produto de dupla unção. Dupla função. Gente, é dupla função. Dupla função, Dupla vai. unção. Do nada uma igreja assim, ó. Dupla unção. Dupla Função. função. Só pra saber se realmente funciona. Sim, topo. Topa usar produtos de vibração fora do quarto discretamente? Topo. Topa usar... Topa... Inclusive, temos produtos muito conhecidos com aqueles vibradores de calcinha. Uhum. Então, eles têm um imã, que tem um controle. Nossa, eu não tenho vagina. Amigo, não preciso. O seu ânus tá aí pra isso também. Dá pra usar? Tem esse não, mas tem plug específico Trouxe para algum? isso. Trouxe. Aí, olha... Eu trouxe. Já trouxe produtinhos, Já. viu? Trouxe, inclusive, esse. Da calcinha. Topa receber um cliente que quer conselhos, mas claramente quer mais que isso? Topa pula. Nesse momento, eu pulo. Joga. Vontade de soltar uns spoilers assim. Não, eu vou contextualizar. Mas é porque eu não gosto muito de misturar as coisas. Ah, Que aí eu acho que dá Se você dá muita oportunidade, a pessoa só te vê por isso. A última perguntinha. Topa entrar numa aula de pompoarismo só pela curiosidade? Inclusive, tenho Agora. muita curiosidade de fazer essas aulas de pompoarismo. O que é pompoarismo? Eu não sei o que é. Aqui, ó, a pêssega aqui, ó, ela fica estimulando, ela tem que ficar É um exercício prestando da mais. musculatura. Assim como a gente faz com Com a rosquinha. Pronto, com a rosquinha, porque o nome que eu botei aqui foi outro. Não, pêssega é berinjela, pêssega, melões, laranjas. São as Mas o laranjas. pêssego é isso aqui. Não, É, amigo. Não é. Aqui é melancia. uh-uh. É melancia porque é suculento. Entendeu? Não tem um negócio Essas coisas não. daquele menino do One Direction que é agora solo, que até ele canta essa música? Todos eles são solos, amigo. Não, o menino lá que é mais famoso, o Harry Styles. Ele A canta Harry. do Eu sou do 30 melancia. mais. Pois é. Eu sou 30 mais. Amiga, Algumas eu também coisas eu não sou. vou One Direction saber. também, viu? Amigo, eu também sou. Mas O eu não Harry, acompanho ele. Eu não acompanho cabelinho. ele. Não, eu sei quem é, mas não acompanho individualmente. É apresentação e clima de entrevista. Uma coisa mais séria. Eu acho que eu não li roteiro Meu direito. Deus, eu nem Vou consigo. assumir, não li muito roteiro, porque às vezes eu gosto da Gente, surpresa. a gente gosta da surpresa que nem o convidado. A gente não lê o roteiro. A gente lê o quê? Uma, duas perguntas. A gente confia no Amigo, tu não lê o roteiro também, não? Não. Ou seja, ele prepara o roteiro, só fala assim, preparei. Pronto. Aí, vamos lá começar. Quem é você na noite e nos bastidores do prazer? Meu Deus, que pergunta profunda. Eu não sei, é porque eu sinto que eu sou uma pessoa bem de boa. Talvez as minhas amigas não concordariam com isso. Mas na maior parte do tempo eu sou uma pessoa divertida. Então, geralmente gosto de ficar com a minha galera e tal. Mas eu sou muito viciada em trabalho, então eu tenho pouquíssimo tempo livre, porque eu sempre estou focada em trabalhar, seja na Aero, seja com RH, enfim. E aperto de novo. O que mais? Quem é você na noite e nos bastidores do prazer? Eu sou uma pessoa que oriento, assim. E aí, falando da Eros, um dos objetivos da Eros, enfim, quando ela nasceu,
eu vou contextualizar, né? Quando eu era criança, eu tinha um espaço, criança barra adolescente, eu tinha um espaço muito bom em casa para falar sobre sexo. Então, a minha mãe sempre foi muito tranquila para conversar com isso, ela sempre orientou, nunca teve a história da cegonha. Ah, vai passar uma cegonha e o bebê vai cair. Não, era muito claro. Existe o pêssego e existe a berinjela e um com o outro vai acontecer isso. Então, era muito claro. Então, eu não tinha essa curiosidade que, às vezes, muitos dos adolescentes têm, porque não é claro o que é isso, de realizar. Tanto que eu perdi a virgindade com 21 anos, porque exatamente não era algo incrível que eu queria. Eu perdi próximo a essa idade também, demorei também um pouco. Pois é. Só que era invertido, 21, 12, 16. E aí, é por isso que eu acho que a Eros, pelos bastidores, eu sou essa pessoa do espaço de conversa. Porque eu tinha isso na minha casa, as minhas amigas iam para minha casa conversar com a minha mãe, porque não tinha esses espaços em casa. Então, a Eros é como se fosse uma extensão da minha casa ali, criança, adolescente, para que os meus clientes tenham um espaço para conversar, para discutir temas que muitas vezes eles não têm coragem de conversar com um amigo, enfim. Então, acho que é mais ou menos isso. Há um acolhimento e conversa nos bastidores. Entendi. Ótimo. Segunda perguntinha. Como surgiu a ideia de vender produtos eróticos como hobby e de onde surgiu o nome Eros? Tá. É legal. Eu trabalhei anos na feira com os meus pais. Eu comecei a trabalhar com 11 anos. Então, eu ia para a feira, enfim, meus pais trabalharam por muitos anos. E aí, quando eu estava na faculdade, né, eu sou psicóloga, como eu disse, eu nunca quis a clínica. A clínica, para mim, não era uma opção. E aí, eu fui estudando, enfim, queria muito ir para hospitalar, mas não me encontrei, fui para o RH. E aí, quando eu fui escrever o meu TCC, eu queria falar muito sobre amor, sobre as formas de se amar, enfim, de relacionamento. Sempre foi um tema que uma grande garota, comédia romântica. E aí, o que é que encaixava nisso e eu tinha um espaço? Sexo. Então, no meu TCC eu falei sobre como era que o sexo se encaixava dentro das relações. Inclusive, foi a primeira vez que eu usei o Tinder, foi em 2018, para entender como era que o aplicativo funcionava, para falar dele no meu artigo. E aí, a história do amor começa na mitologia, com o Cupido, que é mais conhecido como Eros. Então, o meu TCC foi a base para Eros nascer. Então, eu falei, né, apresentei meu TCC. Aí, no final do curso, eu fui demitida do meu estágio, porque eu não podia ser estagiária enquanto eu não fosse estudante. Peguei meus R$ 600 de rescisão e comprei produto. E fui fazer o que eu fiz por muitos anos, que era vender. Então, eu uni um amor que eu sempre tive ali pelas vendas, gosto muito da área comercial, e com algo que eu gostava de falar, que eu gostava de estudar, que eu tinha propriedade científica para falar. Então, a Eros nasceu assim em 2019, e aí, alguns meses depois, um pouco antes da pandemia, eu não consegui manter as duas coisas ali, RH e a Eros, e aí eu fechei a Eros, e investi no meu profissional ali, no RH. E aí, ano passado, eu perdi um pouco do brilho do RH. Tava meio cansada, não tava mais aguentando. Quer saber, eu vou voltar com a Eros. E aí eu voltei, resgatei isso. E aí hoje estou mantendo aí as duas coisas, caminhando, não sei por quanto tempo, mas está aí os dois juntos. Menina, ele deu uma pegada no teu peito. Não, tô só confirmando aqui. Pior que ele Ninguém nem pegou pegou no direito. meu, vai. Ele nem pegou direito. Ninguém pegou no meu peito nesse vídeo. E ele acabou de pegar no meu peito. Vai. Vai, viu? Eu não pego não, viu? Peguei não. Eu sou uma pessoa decente, não Claro. Vai, pego, amigo. não gosto não. Mas é isso, Eu assim, amo deu ficar pra perto. contextualizar, Às né? vezes eu tô no trabalho, eu tô assim, ó, do nada, ó, no meu próprio Eu não peito. gostava muito, não, mas teve um menino que eu fiquei num lugar aí que eu não posso dizer o lugar que é. Foi tirar a bodega, né? Mulher, por favor. Então. Quem nunca Aí, ia tipo, aí tirar a o boy primeira assim, pedra? tipo, não, pera. mas não foi aqui. Aí a gente foi pra casa dele e tal. Aí o cara, tipo, quando aí ele começou a morder, gente, mordeu tão gostoso que eu disse, quero mais, pode continuar. Vamos lá pra pergunta que nós estamos na parte séria, né? A parte mais viagem. Vamos Mas lá. deu pra entender, né? O Deu. contexto. Sim. Tá. Mas, Ótimo. Lidy, o que sua família e amigos acham da sua atividade extra, justamente? Tá. Como eu disse, minha casa era livre pra isso, então minha mãe
acha fantástico. Meu pai é um pouco mais tímido, meu irmão da igreja também não se envolve muito, mas o restante ama. E dizem que foi feita para isso, para falar sobre isso. Então, eu tenho muito apoio, sempre tive, desde a primeira vez que eu abri a loja. Então, eles fazem parte também, né, desse ambiente. Então, inclusive, eles participam de vídeo, me ajudam muitas vezes nas vendas, vêm para a bodega comigo, enfim, e me ajuda aí desse momento de empreender. Tá. A próxima pergunta é: tem algum produto que você nunca imaginou que iria vender e que hoje em dia é um sucesso? Para que a gente já vendeu a mesma coisa? Olha aí, Tá. irmãos. Da primeira vez que eu vendi produtos, era muito focado em produtos para mulheres. Então, eu tinha uma gama de clientes muito maiores Calma, de mulheres, antigamente. Era, não que eu não tivesse venda, enfim, mas não era muito o foco dos meus clientes. Assim, acabou que muitos clientes meus eram um público feminino. Mas, dessa vez, a chave meio que virou. Hoje eu tenho um público muito maior masculino, Mais macho. produtos masculinos. Macho. Tem essa parte também, mas eu acho que existe ali talvez eles se sintam mais acolhidos hoje, ou enfim, para conversar. Então, acho que o IG é uma das coisas que eu mais vendo, que é o ovinho. E Nossa, gente, isso é era algo que eu nem tinha no meu estoque há 5 anos atrás, entendeu? Então, você. Porque realmente, vamos ser sinceros, homens, em geral, gays, héteros, seja lá o que for, homens, eles têm muito tabu. Isso é um fato, isso é um grande Eles têm muito fato. o quê? Mas Meio é tabu? todo mundo. Ah, tabu. sim, tabu. Mas Aí, uma assim, coisa, te interrompendo, desculpa. Mas uma coisa que me deu muita surpresa quando eu vim a primeira vez vender aqui na bodega. As pessoas com vergonha de chegar perto. Uhum. E eu considero um ambiente muito livre, onde as pessoas permitem coisas. E aí, quando eu vi algumas pessoas muito tímidas, gente. E aí, já que eu não tive esse ambiente de timidez, pra mim era tipo, Novo. gente, mas todo mundo transa. Qual é o problema? E aí eu entendo também que nem todo mundo teve o mesmo espaço que eu para conversar sobre isso, para que isso fosse tão naturalizado a esse ponto. Então, não é porque eu apresentei meu TCC e falei sobre masturbação feminina na frente do meu pai e uma sala gigante, lotada, que as outras pessoas se sentem confortáveis também em falar sobre isso, enfim. Então, muitas vezes a pessoa fala comigo no Instagram, me viu aqui na bodega, fala comigo no Instagram e só compra fora, não compra aqui, porque não tem coragem de chegar perto. Da exposição. Exatamente. Eu Exatamente. acho que eu posso te responder um pouco nisso, porque eles vão discordar, mas eu sou muito tímido de questão. Como eu tô dizendo, eu tenho 33 anos, mas eu tô vivendo tem 5 meses. Eu tô realmente vivendo tem 5 meses. Sim. E aí, a gente tem essa parte de realmente de vergonha, de chegar, não é nem pela gente. É pelo que o outro vai... Porque a maioria das pessoas que vem, ou vem com um amigo, ou vem com outros amigos, às vezes vem com a família, vem com a mãe, tal. E a gente, tipo assim, a gente não quer que o outro pense que a gente é sexualizado. Por mais que a gente, como vocês falaram, por mais que a gente sabe que todo mundo transa, Sim. que todo mundo faz o que tem que fazer, mas a gente tem esse medo de, eu vou comprar ali e a pessoa que a gente tá conhece, porque muita gente conhece outras pessoas aqui. Então, tipo assim, Sim. será que se eu for ali, a pessoa que eu acabei de conhecer, ela vai achar que eu sou só... Vai interpretar de uma forma errada. Eu quero isso. Pronto. Mas eu não quero demonstrar pra pessoa que eu só sou isso. Então isso pode ser realmente um tabu ainda para se quebrar, onde vocês realmente falaram, todo mundo transa, todo mundo... E muitas vezes, vamos ser sérios, as pessoas que mais julgam fazem pior. Mas aí eu acho Entendi. que é muito do você de conscientização. Então, e aí eu vou trazer exatamente isso da pergunta que tu fez lá no começo sobre você né, com cliente a mais do que ali naquela processo de venda. Por isso que eu tenho um pouco de cuidado em separar as duas coisas, para que a Maiara, que aí existe a Maiara filha, a Maiara amiga, a Maiara profissional, a Maiara, enfim, não se resuma a Maiara que vende produtos eróticos. Né? E aí há várias facetas da Maiara, e eu não quero que ela se resuma a isso. Então, às vezes, é a mesma coisa. Eu sou apresentada, minha amiga tem um sex shop, a pessoa já olha com um nível altíssimo de fetiche, de que, caralho, ela vende produtos eróticos, e aí parece que a conversa só gira em torno disso. Não que isso seja um problema.
E aí tu tá se identificando que Até você porque já é um vendeu. assunto que eles dois amam. Exatamente. Mas você fica restrito àquilo. E aí é a mesma coisa. Ai, gente, eu já tive um date que quando eu cheguei, eu falei pra pessoa que eu era psicóloga. E aí eu passei 40 minutos a pessoa desabafando toda a vida dela pra mim. Exatamente. E aí é isso, de você resumir aquela pessoa, a profissão dela, ou de resumir a ela a uma coisa que ela fez, enfim. Então, eu tenho esse cuidado de separar as coisas. Então, geralmente, quando eu estou trabalhando aqui na bodega, eu não fico com ninguém. Pode ser a pessoa mais linda do mundo. Eu não. Não que eu não pegue o Instagram e não faça isso depois. Mas aqui eu tento separar as duas coisas exatamente para que. O CNPJ só exatamente. E dá pra entender. Mas assim, não que eu. Dá pra entender justamente. Não que depois que ela termine o horário de expediente dela. Tipo, não que depois de 3 horas da manhã. Mentira, gente, ela sumiu da última vez aqui. Eu tava fui com ali, enxaqueca. voltei. Cadê Maiara? Já foi sim, arrumou as coisas dela, pegou o beco. E sim, assim, o pior que é. Gente, mas o pior que eu entendo justamente porque quando eu fui tentar vender produto sex shop, eu pensava justamente isso. Todo mundo transa. É uma coisa que, porra, vai dar certo. E quando eu fui perceber mais pessoas que ficavam frente a frente comigo, não falavam nada, mas quando era no Instagram, perguntava, e tal produto, não sei o quê, tal, um bocado de coisa. E acaba a gente ligando, todo mundo transa, mas também existe a questão da timidez da pessoa. E a pessoa nem sempre vai querer conversar sobre isso. E nem todo mundo é aberto. Então, a gente conversando, acho que semana passada, né? Sobre seguidores, como era que fazia o engajamento do perfil e tal. É muito difícil para mim, por mais que eu invista em patrocinado, conseguir seguidores do que qualquer outra loja. Porque tem lá o user do Instagram, muitas pessoas não seguem porque é um sex shop, porque não quer estar vinculado ali. Então, e aí eu entendo que eu tenho um público diferente, eu tenho que ter uma estratégia de vendas diferente, eu preciso ter até uma forma de falar diferente. Sim. Primeiro, para que ninguém me leve a pagode e ache que eu tô só ali, é uma brincadeira, que por mais que hoje a Aero seja muito mais um hobby do que uma forma de me sustentar, é algo sério para mim e é um espaço sério para as outras pessoas também. Então, enfim, as dificuldades, cada um vai ter a sua. É um público literalmente mais específico, né? Eu hoje, literalmente, gente, por andar mais com o Oliver, eu tô me tornando um pouco mais aberto referente a conversas, assim. Às vezes a gente conversando, ele solta algumas coisas, eu fico olhando assim, aí eu... Trava. Gente, nosso produto aqui é uma delícia, obrigado. Parem de olhar. Não, podem continuar. Vai, Amigo, bota só o meu... Obrigado. Muitíssimo obrigado. Então, não vou beber agora, não vou esperar o seu chegar. Que achei tão chique pra brindar, senão não transa, gente. Vai. Sim, verdade. É o que dizem, eu tô só você brinda e bebe, com... que aí, porque se não beber, você acha que não. Exatamente. Mas enfim, e aí, realmente é um tabu, o que não é errado, as pessoas serem tímidas, porque querendo ou não, a gente ainda vive numa sociedade que te limita muito. Sim. E quando limita, quando se torna mais proibido, se torna mais forte quando a pessoa bebe. Por exemplo, entrou um álcool, muita gente se solta. Aí então, quando a pessoa tá bebendo, aí você fala, essa pessoa não era assim, mas é porque torna-se uma... Não tô falando de mim, eu tô sentindo que é uma alfinetada para a convidada. Não, é uma direta mas é uma direta pra mim, pra você, porque eu vou ser bem sério, Will, sóbrio, é o Will. Eu, com álcool, não é o Will, é o Arlequim, é o meu companheiro. Então eu me torno mais sem vergonha, eu me torno mais... Mas eu acho que todo mundo se permite. O álcool, ele dá uma inibição em algumas coisas, assim. Eu me considero uma pessoa, em alguns momentos da minha vida, muito tímida, assim, né? E aí, não tem como você... Tem algumas coisas que eu me sinto mais vergonha, enfim. Mas o álcool, que é uma desgraça, faz exatamente você sair muitas vezes, né? Perder aquela inibição e viver outras coisas. Então, tu falou, nos últimos 5 meses foi quando eu comecei de fato a viver minha vida. Eu tenho essa mesma percepção de 2022 para cá. E aí, tipo assim, eu sempre, né, eu namorei por muitos anos, namorei por 4 anos, quando eu me separei, eu disse, cara, eu vou me permitir ser vida louca. Viver. Vida louca. Assim, e aí eu sempre fui aquela pessoa que nunca queria estar solteira. Sempre estava procurando, por mais que eu só namorei 3 vezes na minha vida, mas sempre estava à busca de um relacionamento, enfim.
E aí, quando eu fiquei solteira, quer saber? Eu vou viver agora. Então, eu nunca fui da pessoa de beijar na boca aleatoriamente, de fazer algumas coisas. E aí, eu vim conhecer a bodega e Pronto, se encontrou. estamos aqui, né? Exatamente. Estamos aqui desde então. O do álcool realmente é um grande fato. Teve uma vez que a gente estava gravando, ele não vai me deixar mentir, calma, para. Trava na bodega. Vamos brindar, vai. Gente, vamos brindar aqui, vai. Vamos brinde aqui, todo mundo. Feliz dos namorados, gente. Feliz. Namore durante. Tô brincando, meu amor. Te Gente, amo. Olha. Mas é gostoso Ó, a namorar. parte do álcool é um fato. A gente estava gravando um dia, e aí eu passando aqui num dos momentos aqui da bodega. Amigo, para de tapar minha cara. Desculpa. Desculpa. Assim, ó. É assim, ó. Então, Vai. assim, ele não me chama aqui. A gente tava vindo de um campo, eu fui passando e eu tava sóbrio, porque enfim, a gente tava gravando, e o menino quis me beijar. Só que eu disse, não, cara, eu tô até gravando e tal. Quando foi sábado agora, quando o álcool já tava, tinha duas pessoas ficando. Ai, aí eu já gente. cheguei assim, ó, eu já tava com o copo aqui também, eu já cheguei assim, ó. Então, vocês dois são tão bonitos, eu posso ficar no meu amigo? Pode. Aí eu beijei no jogo, depois a gente beijou nós três, aí eu entendi. Mas é isso. Não, Mas é isso, se eu não estiver bebendo, eu não chego em ninguém. Viu? Não é aquele Mas eu ditado. bebi um golinho, eu já tô lá. O ditado é: o álcool entra, a verdade sai. Mas e aí, eu já não acho que é totalmente a verdade. Eu acho que você fica para algumas coisas. Porque Sim, pelo não, menos, eu se fosse eu não realmente- deixo de ser eu. Eu não se deixo fosse de pra ser falar, eu, entendeu? Se fosse pra falar toda a verdade, Não, é. eu já tinha cortado muitos laços. Exatamente. Gente, vamos continuar aqui, porque a gente já fez metade da Vai. entrevista já. E não chegou nem Então, na só metade. nessa conversa Vamos aqui, lá, viu? produtos, clientes e bastidores. Vamos na parte. Qual foi o produto mais inusitado que um cliente já pediu? Um homem, bota assim, um homem e uma mulher. Cada um pediu um produto que tu, tipo Tá. assim, como assim? Eu acho que não inusitado, assim, mas eu acho que a forma que eu fui abordada para ser comprado foi inusitado. O do homem, um cara entrou em contato comigo e disse que queria comprar um plug. E aí eu tenho plugs PMG, enfim. Aí eu mandei foto para ele ver o tamanho, ele disse, não, eu quero o G. E aí, para mim, não vou falar da mulher depois, e aí serve na mesma proporção. Eu disse, olha, ele é bem grande, aí geralmente eu pego um produto, seja comum na casa, tipo, no dia eu aí peguei, tenho. Pronto, vamos mostrar, vamos É, de fatos. Mas vamos. assim, Aí já vai peraí. mostrando. Mas aí contextualizando, né, eu peguei o plug, esse é o da calcinha. A gente já trouxe vários Já produtos. mostra aí. Tô curiosa, Pronto. vai botar na minha. Tá. E aí o plug, ele tem 3 tamanhos, esse é um P, ele é bem pequeno. Eu tenho Então, um desse. É o que eu uso. Eu tenho um desse. É o que tu usa, né? Uma coxadinha. Você não, mas eu sim. e aí a pessoa queria um G. E aí eu peguei um vidro de acetona, que geralmente todo mundo tem em casa, ou dá pra ter uma ideia de tamanho, Sim. e tirei uma foto do tamanho dele pra ele ter uma noção do tamanho. Eu disse, olha, essa pessoa já fez, e aí é isso que eu tô dizendo, né? Do espaço pra conversa, exatamente pra pessoa se sentir à vontade, não comprar um produto que ela não vai utilizar. E aí a pessoa diz assim, não, a gente vai fazer pela primeira vez. Aí ele disse assim, eu posso mandar uma foto da bunda da minha namorada pra tu saber se cabe? Aí eu disse, amigo, Então, eu não tenho como saber o tamanho que vai caber pela foto da bunda da sua namorada. porque não é nada. Vocês entenderam, assim, né? Entendeu? E aí depois ele me mandou um áudio rindo, e aí a gente começou a rir. Aí eu disse assim, olha, há toda uma preparação. Se é a primeira vez, o ideal é que seja algo pequeno. Mesmo que outra coisa vá ser inserida, precisa ser menor para que você vá se acostumando com o tamanho e tal. Então, do homem foi a situação mais, assim, Inusitada. inusitada. De mulher, lá em 2019, quando comecei a vender, a mulher disse que queria uma prótese preta de 20 centímetros. E aí eu disse, e aí há todo um feitiço pela questão da pornografia, de que 20 centímetros é como se fosse o ápice do... É uma vara de pegar a mão. Exatamente. E é muito grande, 20 centímetros, gente. Gente, é isso aqui. 20 centímetros é o tamanho desse copo. É maior. É maior. um pouco. É maior, porque maior. geralmente a minha mão Produtor, tem bota uma régua aqui pra você 15 ver. tipo assim, centímetros. Mas é grande. E aí eu disse, olha, é bem grande. Ó, 18, acabou. Você tem certeza que é esse tamanho? Não, é esse tamanho. não é 10. Aí eu, beleza. Eu vendi a prótese. Quando chegou na casa da pessoa,
a pessoa me mandou mensagem dizendo que queria devolver, porque era muito grande. E aí eu disse, olha, eu te orientei que era muito grande, então não, foi mais inusitado pela situação de troca. Então, eu disse, olha, eu posso trocar, já que tinha sido no mesmo dia que eu tinha vendido e tal, mas que a embalagem precisava estar lacrada, né? E aí a pessoa, não, a embalagem não está mais lacrada. Não sei se a pessoa utilizou, não. Eu disse, não, então não consigo trocar. Por uma questão de higiene, enfim, né? Não sei o que foi que tinha sido Ele utilizado. vai fechadinho, né? Então, tipo, coisas muito inusitadas, eu acho que não, porque eu já pesquisei tanto sobre a temática que eu acho que pouquíssimas coisas me choca. Eu acho que é a forma como chega. A forma como chega... Te deixa tipo... Exatamente. Ah, e aí vem da questão de educação sexual, de que muitas vezes você escuta algumas coisas, você tem muito uma ideia da situação e quando chega ela não é tão daquela forma. sim. Então, enfim, acho que é isso. Próxima assim, perguntinha. É interessante. Vou deixar aqui, ó. A joia. A joia. Vai. Tem algum produto que você indica para todo mundo? Homem, mulher? Géis. Lubrificante, mas eu acho que é bem padrão, então tem um gel que ele esquenta, esfria e dá uma sensação de vibrar. E aí, quando eu digo a sensação de vibrar, muitas vezes a pessoa acha que vai vibrar como vibrador. Não é essa sensação. Acho que tipo choquinho. É tipo a cachaça de jambu. É a forma melhor que eu dou o exemplo, porque exatamente esses produtos são feitos com extrato de jambu. Então ele dá uma sensação de pulsação. Ou tipo que naquela, às vezes tu monta ela começa tipo a dar pulsada sozinha, exatamente, tipo isso. Ah, então é o gel mais unissex, mas geralmente eu converso. A primeira coisa que eu pergunto à pessoa, você gosta de coisas que esquenta ou que esfria? Então, toda vez que eu vou vender, e aí há uma sensação mais consultiva, né? Um atendimento mais consultivo, para que a pessoa não compre algo que ela não vai gostar. E o boca a boca, ele faz muito sentido, né? Ele vende muito. Então, se eu vendo uma coisa e tu não sabe o que tu tá comprando, tu vai chegar pro colo e vai dizer, cara, comprei lá na Maiara, não gostei, ela não me explicou o que era, nem funcionou. Então, já queimou aí o teu negócio. Exatamente. Então, já que o meu negócio é muito boca a boca ali, de comunidade, vamos dizer assim, eu faço o máximo possível de orientação para que a pessoa, né, enfim, compre um produto que ela de fato vai utilizar. Para que ela não, tipo assim, eu comprei errado, eu não sabia. Não, você comprou sabendo, comprou tudo. Exatamente. Qual produto é o verdadeiro campeão de vendas? O da berinjela. Amigo, eu não consegui chamar P para mim. Vamos lá. Do pêssego. Não, mas é porque pêssego, quando a gente fala pêssego, na linguagem dos viados mesmo, é a bunda. Na parte de trás. Mas quando se está falando, de um todo, é uma melancia. Por quê? Porque mas uma melancia geralmente é uma laranja, uma tangerina. É mais molhado, tem mais suco. Entendeu? Amigo, pois eu te juro que eu procurei algum que fosse parecido à berinjela, então vamos os melões, a laranja e o pêssego. Pronto. Qual deles é campeão de vendas? Qual é o campeão de vendas? O golfinho, que é um vibrador custo-benefício muito barato, então ele é só de uma velocidade, então se a pessoa nunca utilizou, é algo mais fácil para ela controlar e ela não vai gastar tanto. Então, se ela não gostar, ela não vai ter um grande prejuízo de investimento. E para os homens é o IG. Definitivamente é o ovinho. Então, inclusive, são os dois produtos que eu mais vendo, né? Assim, são os campeões aí, porque dá para se usar com parceiro, dá para usar sozinho. O IG, inclusive, pode ser usado em mulher também. Tem outras formas de utilizar. Então, os dois produtos assim principais. Sim, você faz uma vez, você não quer fazer mais só aqui, é só com o IG. Gente, aliás, uma informação que poucas pessoas sabem é que o egg, no caso, ele é feito por uma glande, tá? Ele não é feito para uma coisa, um todo, entendeu? Então é o quê? Ali na cabecinha, você vai ali, mas é tão pequeno que cobre todo de tranquilo. Gente, tranquilo. Ô, mulher, pelo amor de Deus. Você que tem a sua vara de pescar, uma vara de pegar manga, uma vara de pescar. Uma petroleira. Você provavelmente vai conseguir subir e descer, mas ele vai rasgar muito mais facilmente. Gente, vamos lá. Primeiramente, R$17, quando você vai usar, ali, além de você ter que acostumar o egg, né? Porque, tipo assim, se você for de uma vez, ele vai rasgar. Sim. Acostume e tudo mais, porque aí o silicone ele vai se ali, né? Coisando tudo mais, e a textura vai lhe agradando também. Sim. Então, é isto.
A próxima perguntinha é do bloco 3. Fetiches comuns e estranhos. Meus? Não, pera ainda, esse é o bloco 3. Esse é o bloco, é o nome do bloco. Ah, Quer tá. saber? Olha, vamos É porque saber, eu já me expus tanto na internet. E ainda, É um amigo lobo, né, que tava aqui. gente, a gente vai fazer um vídeo depois, mais no reservado, que vai ser bem babadeiro também, viu? Mas vai ser mais pesado do que essa entrevista. Que é mais que tem várias pessoas, então. Hum. Tem algum fetiche que as pessoas acham que é raro, mas na verdade é super popular, na sua visão? Eu acho que o que as pessoas... Eu acho que a questão... A gente tá falando da marmita, né? O homenagem, ele é muito comum. E algumas pessoas ainda veem algo como muito... Meu Deus, isso é traição. Exatamente, Então, é bem comum, assim. Então, né, eu tenho uma amiga que tem um relacionamento aberto, e aí ela diz que geralmente ela é abordada pelas pessoas se perguntando se ela é do mundo liberal. E aí... Você é do mundo liberal, amigo? Calma. Agora foi o lobo e Tá. E aí, como eu estava dizendo, né, perguntando se ela é do mundo liberal e tal. Então, é muito mais comum do que a gente acha. Então, e é um negócio que as regras de fato funcionam. Exatamente. Né? Enfim. É porque... Bem rapidinho, amigo. É porque, tipo assim, nesse quesito, quando se há o respeito, onde há o consentimento entre os dois, é algo ok. Agora, se for realmente, tipo assim, algo que não é conversado e tudo mais, do nada você vai pra uma festa, você vai e fica com outra pessoa, aí Sim. se torna uma bagunça, entendeu? Não tem um consentimento, não tem conversado, respeito. realmente. Exatamente. Por isso que muitas das vezes tem muitos casais que acabam ficando sempre os dois com outra pessoa. Nunca é só, tipo assim, um fica com um, outro fica com outro, não. É homenagem mesmo, Sim. os três ali e tá ok. Eu nunca fiz. Próximo. Nunca namorou, né? Mas Próximo. Mas eu quero namorar esse ano, por favor. Mandem currículos. A outra profissional. Vai. Tem algum fetiche que você ouviu e pensou? Nunca tinha imaginado isso. Tô pensando aqui. Outros são Homem-Aranha, essas coisas. Assim. Eu acho que não é que eu nunca tinha ouvido, assim, para mim me chocou um pouco quando eu ouvi a primeira vez, que é o dos excrementos, assim. Eu sketch. acho... Não é... É o porque, sketch. É porque existe um sexo que isso pode acontecer. Mas existem pessoas que têm o prazer, O fetiche, o exatamente. feitiçe em ser... Isso aí. Aí tu bota aquele Em áudio. ser- Tira que eu vou cagar. Tira que eu vou cagar. Então, Vocês estão existe, servindo? assim... E aí eu acho que é algo que quando... Não, agora não. Quando... Não é nem que eu acho que... Eu acho nojento, assim. Mas eu briga é entendo. nojento. Mas eu entendo. A gente entende Eu mais. entendo. Mas não era algo que eu faria, assim. Mas eu acho que é um mundo, assim. Eu acho que eu ainda não cheguei nem na pontinha do iceberg quando eu vou estudar sobre isso. Porque tem muitas coisas diferentes, Tem coisas assim. mais... Tipo, Tem coisas... gente, eu prefiro... Assim, quem gosta que Não, fisting eu tava também, pensando exatamente mas o isso. fisting que eu já vi, achei tipo assim, tá, ok. Porque, tipo assim, por exemplo, por que que eu vou dizer que é ok? Porque literalmente não tem um sketch, é tudo limpinho, tipo assim, não sai nada. Então tá, pra mim, ok. Quando se torna uma parte mais com nojeira, eu já acho, tipo, não é minha praia, nunca fiz, nunca tentei. Não tenho essa vontade, mas eu nunca vou dizer, nunca farei, porque, enfim, o dia de amanhã só. Pois o dia de amanhã então sabe. eu acho que tem muito mais, assim... O que foi que tu falou? Medo. Então, é muito mais coisas que eu acho que... Eu acho que há muito mais um choque de como é que cabe do que, de fato, que aquilo acontece. Então, assim, tem vídeos da pessoa enfiar o braço pela metade. Eu já vi um que a pessoa bateu palma Pois lá é. dentro. Não, gente. Pois são é. aqui, ó, dois, ó. Eu acho que... Mas, Isso aqui assim, não entra. Isso aqui. Pior. é isso, entendeu? Então... Quando tá entre você. Tira que eu vou cagar. Amor. Vai! Sou Joey. Tem algum fetiche que você acha, que você considera criativo? Criativo.
Ai, não sei, não consigo pensar, assim, não seja muito criativo. Não sei. Não consigo pensar. Então, Tu tem um na tua cabeça que tu tá me vendo. Vai, fala, Fala pode tu. ser que isso... Vai. Não, gente, tipo assim, é porque eu acho muita criatividade daquela pessoa que do nada tá aqui transando, eu vou lamber um pé, uma axila. Ai, Porque eu não me entendi. imagino, tipo assim, eu tô aqui, eu tô andando aqui, tudo mais, do nada eu chego em casa, tomo um banho e vou transar, e do nada a pessoa, deixa eu lamber esse pé. Que pega aí. Entendi. Já chuparam o teu? O meu pé? Uhum. Não, eu tenho muita cosquinha no pé. Eu não... Mas é Entendeu? isso que é o bom. Mas eu tô pensando aqui Pode na tentar. criatividade. Eu também, quando eu era mais novo, eu fiquei com um rapaz de 42 anos. Ele fez isso comigo, eu simplesmente estava tipo. Mas, gente, na hora que ele começou, tu é doido, eu tava quase subindo assim pelas paredes. Não era meio Gente, que do nível. exatamente, gente, acabou sendo muito bom. Tem algumas pessoas que podem até não sentir nada, porém, o quê? Eu acredito que, tipo, a cosquinha, quando é no comum, ela acaba sendo engraçada, mas quando é na foda, acaba sendo algo muito Eu acho que é gostoso. muito do preparo da coisa, né? De como é que aquilo chega ali, né? Então, tipo, uma coisa que eu acho meio engraçado acho que, né? Quem já foi em um motel e tem aquelas cadeiras, Sim. né? Enfim, O eróticas. Sim foi, tipo, sei das cadeiras. Nunca fui no motel. Eu chamo de cavalo, porque Pois parece um cavalo. essas cadeiras, mas tem algumas que de fato parece uma cadeira ginecológica. Que você tem uns ferros, você bota os ferros assim. Sei. Então, assim, eu acho que você precisa ter um contexto para você ali. Porque ela sozinha, ela não é atrativa. Você fica, não tem medo do que pode Não, vir. não sei nem se é medo, mas ela não é excitante. Pronto. Também não achei. Teve uma A que parece um salto, perdão, amigo. Não, A que parece um salto que é o divã, também. que chama de divã, né, não? É porque ela é bonita esteticamente. Mas Quando você olha, tá dá lá, vontade. você É diferente fica... daqui, tem uns pés que você olha... Como é que eu faço isso? Peraí, do que? Aí quando você começa, meu amigo... Não achei, pois é, não achei essas coisas todas. Uma coisa que eu sou muito de atiçar. Teve uma pessoa que me pegou de uma vez, aí, tipo assim, ela fez um dos meus fetiches que eu queria. Gostei. Qual era o feitiço, amigo? Eu tenho vários. Não, mas Não, esse. mas qual era esse? Esse era o de ser preso. Tipo, umas anos pra trás. Eu tenho um pânico. Aí como foi? A pessoa foi tudo, e aí ele só olhou tipo assim. Quero contar a intimidade, vai. Ele falou tipo assim, ó, então, deixa. Posso fazer um negócio contigo? Aí, tipo assim, eu já tinha saído da bodega, tava aquele clima da bodega, eu tava com vodka na mente. Eu disse assim, vá, faça, seja feliz. Eu falei assim, ó, seja feliz. Ele bota a mão pra trás. Ele botou e disse, mentira. Só que eu não tinha falado pra ele que esse era um dos meus fetiches. Uhum. Ele botou e tudo mais. Foi muito bom. Porém, só teve um grande problema. Que, tipo assim, ele não foi com a penetração na berinjela, foi nos dedos mesmo. Só que a unha dele tava muito grande. Aí eu disse, tá ruim. Tá. Aí, tipo assim, eu acho que eu não gostei porque tava me arranhando e eu perdi a vontade. Sim. Eu disse, tira. Se Aí ele você tirou estiver as algemas e tudo mais. Aí ele foi a unha, eu disse, foi. Eu olhei pra ele e disse, se tu não tivesse a unha, eu certeza tinha sido perfeito. A questão do amarrar é muito de como aquilo se configura até chegar ali. Então, tipo, ai meu Deus, lá vai eu me expondo. Gostamos. Eu me relacionei com uma pessoa que fazia jiu-jitsu. Então, não, calma aí. E aí uma vez eu cheguei lá, enfim. Não, aqui, amigo, pescoção. Cheguei lá e aí a gente tava, né, enfim. E aí eles sai e volta com uma faixa de jiu-jitsu na mão. A gente dá um murro. Pronto, agora Não, Pelo amor de Deus, não, mulher. amigo, ninguém Ah, apanhou, não dessa forma. E aí, né, e aí eu fui amarrada com uma faixa. E aí uma coisa que você nunca vai imaginar Mas que pode ser utilizada para isso. E aí, enfim, tem várias coisas que você pode utilizar, inclusive. não só algema, gente. Exatamente. Mas eu queria uma corda. Corda mesmo, corda. Vai de chicote. Eu Algema. quero um cadastro. Corda Não, de gente, não é cadastro. É uma corda Ai, mesmo. que eu tipo, percebi mais que uma ele coisa é que eu amo. sadomasoquista. Pode fazer, tipo assim, lógico, no seu devido momento, que já tá a hora, eu tô desmaiada, né? É me enforcar. Nossa. Eu gosto de quando tô gozando. Porque quando eu tô gozando com a pessoa... eu aperto pressão. a pessoa, então a pessoa me aperta aqui, parece que vem com uma força maior.
Mas vamos continuar aqui a entrevista, que cada pergunta tá sendo um roteiro imenso aqui. Vai. Você vê que a entrevista é maravilhosa. Olha, eu Possivelmente disse de que eu Natal, falava. Gente, a gente, na verdade, era pra estar fazendo uma live de 5 horas aqui, porque esse assunto, gente, eu amo falar sobre Amiga, esse ó, assunto. a maioria A gente das pulou 20 perguntas aqui, ó, Gente, a assim, gente não ó. vai fazer a maioria das perguntas, mas uma coisa é certa. A gente vai fazer depois um vídeo com ela e o Lobo. E vamos fazer essa pergunta. Que é bem... Meu Deus. Que é Mas bem... a gente já se expôs tanto na internet. Mas vai ser legal. Agora, mas aí nós 4? Como seria? Vai ter bebida. Vai ter vodka, cachaça, nós tequila. 4, viado. É nós 4. Droga, meu produtor não vai poder participar. Ele só vai querer, mas se ele quiser participar só a gente, ele fica lá no meio. Ótimo, por mim seria Sim, ótimo, entendeu? então, mesmo, e dá certo do mesmo jeito. Pelo amor de Deus. Mulher, faz a tua pergunta. Faz a tua pergunta. Gente, de 45 perguntas eu vou escolher uma. Dá pra perceber quando alguém tá só curioso ou quando tá mesmo querendo viver aquela experiência? Eu acho que dá, mas eu acho que depende muito do... E aí, eu acho que é o quão você coloca energia naquilo. Então, quanto mais energia você coloca, mais você quer viver aquilo. Então, muitas vezes, não sei se é de fato isso, mas muitas vezes chega um casal para comprar algum produto da loja e aí você consegue ver que uma das pessoas quer muito aquilo e a outra vai... No embalo. No embalo, é. Então, isso acontece inclusive com produtos para sexo anal. Então, já aconteceu do cara chegar e dizer assim, amor, vamos comprar? E a menina claramente não quer, mas entra ali naquele, às vezes, na conversa para comprar, para experimentar, mas não teve uma conversa anterior para saber se ela estava disponível, enfim. Então, eu acho que às vezes acontece isso. E aí eu acho que é muito do relacionamento. A gente abre mão por algumas coisas, às vezes, para viver, para estar dentro daquela relação. E aí é natural. O ruim é quando só uma pessoa abre mão das coisas e a outra não. É como a gente disse anteriormente, né? Só a gente vai para a próxima pergunta. Foi do que a gente conversou antes. É conversar antes, que nem da marmita. Conversa antes, tá ok, tá ok. Consentimento. Vocês querem comprar? Vamos começar a comprar brinquedos pra gente testar aqui no relacionamento? Vamos. Cada mês a gente compra um diferente? Massa, bora. Qual? Esse mês eu quero esse. Concorda? Não, quero esse. O Deus chegou nesse daqui, vai naquele. Eu acho que se torna melhor. E se você um quer e o outro não, não vai ter experiência, vai ter desmotivação. Gente, eu e Natan foi 3 anos. 3 anos sem usar nada, nenhum brinquedo, porque, enfim, eu ainda não vendia nesse tempo. Mas quando eu comecei a vender, que a gente começou a experimentar e tudo mais. Mas é uma questão de parceria, de fato de você abrir o assunto. Então, tipo, hoje, né, eu sou solteira, então para mim às vezes é muito mais difícil experimentar algo do que se eu estivesse em um relacionamento. Então, não é todo cara que topa, né, experimentar algumas coisas. Então, eu conheço alguém que topa qualquer coisa que eu falo, e disse, meu Deus, vou botar esse homem numa caixinha para que a gente experimente coisas, porque tem coisas que não dá para me experimentar só, precisa experimentar com outra pessoa. Mas precisa ter um nível de intimidade, assim, né? Ser amarrada com uma faixa de jiu-jitsu não é uma coisa que vai acontecer numa primeira vez. Aconteceu e foi bom. Mas não foi uma primeira vez. Mas por quê? Havia um nível de intimidade, né? E de uma relação que fez sentido quando aconteceu e tal. Até porque você está completamente vulnerável no momento onde você está amarrado. É verdade. É por isso mesmo que eu tenho gosto. pânico. Eu tô preocupada. Não, eu tenho crise. Eu tô gosto, preocupada. Eu tenho claustrofobia, mas quando a mão tava tão bom, tipo, antes de entrar o dedo, tava tão bom que quando É como eu falei, eu tenho um pânico com isso, porque eu já tive trauma já com uma coisa da qual eu fiquei preso sem poder me mexer. Então, eu, tipo assim, ter essa sensação novamente, pra mim, não acaba não me confortando. Porém, eu já vi pessoas que acabaram simplesmente achando a coisa mais sensacional do mundo. Sim. E estilo que amarra meus braços aqui pra trás, coloca um bastão, amarra minhas pernas também, fica parecendo até um galeto. Acabei de pensar numa coisa que pra mim eu acho estranho. Fala. E aí é muito... E eu sei que isso acontece muito no Grindr, que é a galera que passa o endereço e fica com a casa aberta para outra pessoa entrar e fazer relação sexual com ela
Ah, eu já vi. Eu sei que tem um termo Como assim? pra isso. Eu também. Eu não sei qual é. Pois é, eu não. Mas Amigo, literalmente é o quê? Eu te convido lá eu convido o Nathan. Eu convido o Nathan lá pra casa, eu sou Credo. solteiro. Passada para a gravação. Tá Eu demitido. sou solteiro. eu fico ele lá também é no solteiro. ponto e Exatamente. alguém aleatório entra Ele na minha só entra. casa e vai-se embora. Transa e depois vai embora. E o medo de roubar essas coisas? Amigo, E aí não tem. exatamente isso. Pra mim, eu acho que isso. E aí vem um nível de Se a pessoa quiser lhe segurança. algemar, ela vai lá algemar. Se ela quiser lhe amarrar, ela Que vai roubar a lhe amarrar. casa. Ela vai fazer o que ela quiser com você. E você vai estar lá, só simplesmente E não é no uma ponto. questão de eu submissão, passando. é uma questão de você se colocar num nível de risco. Exatamente. Muito risco grande, de Não se façam arriscar isso, muito pelo grande. amor de Deus. Fortaleza, se você fizesse, meu amor, sua casa tá ó, limpa e você a 7 palmos. São grandes fatos. Exatamente. Vamos encerrar esse assunto de fetiche. Vamos para o quarto Tá. bloco. Vai. A vida de quem trabalha com prazer. Já pensou em largar tudo e fazer disso sua profissão principal? Já quero muito que isso aconteça, inclusive um dia, mas hoje eu não vejo isso acontecendo a curto prazo, né? Então, vai que eu viralizo na internet um dia e consigo me sustentar, enfim, para viver só da loja. Para mim seria muito bacana, porque é algo que me dá muito prazer, né? As pessoas costumam dizer, trabalhe com o que você gosta e você não vai trabalhar nenhum dia. Eu não seria tão feliz com ela o quanto eu sou, porque hoje eu não tenho estresse, né? O meu estresse é no meu outro trabalho. A Eros, ela não me dá nenhum, eu não me, assim, né? Eu não deixo nenhum estresse, porque se tiver um cliente que me trata mal, eu não quiser vender para ele, eu vou dizer, olha, amigo, desculpa, né? Mas eu prefiro não. Então hoje eu tenho essa abertura para fazer isso. Se eu vivesse apenas na loja, eu não teria. Então, hoje, mas eu quero muito um dia que isso aconteça. Se quiser que Claro, seja meu dos garoto seus propaganda. funcionários. Viu? Você Entendeu? já recebeu mensagens ousadas demais de clientes? Já. Como lida? Hoje em dia, assim, quando eu abri a loja alguns anos atrás, eu namorava, e aí eu ia fazer entrega, né? Geralmente eu combinava um lugar, não era tão comum Uber, enfim. E aí eu combinava um local, ia com, né, a pessoa, enfim. E aí meu ex-namorado geralmente ficava longe, assim, né? Principalmente porque há um nível de risco, né? Eu Sim. sou mulher, enfim. Hoje eu lido melhor no nível de que eu não tenho essa pessoa para me acompanhar, né? Mas eu estabeleço um limite. E aí eu acho que até por isso que eu deixo muito separado o que a Mayara pessoa, então, na loja, né? Quando uma pessoa começa a seguir a loja e me segue no meu perfil pessoal, eu já fico atenta. Se a pessoa me mandar uma mensagem, eu vou cortar isso, vou dizer que não é o objetivo, vou bloquear, mas eu não vou desrespeitar ninguém, porque eu acho que também não é meu da Mayara, né? Então, mas eu vou estabelecer um limite que não é brincadeira. Se você me seguiu realmente pelo perfil profissional, então se você quiser um produto, eu vou estar disposta a lhe entregar, a lhe vender o produto. Até porque no meu perfil pessoal só vai ter meme, coisas falando mal de mim mesma e foto de gato. E ela é Então não maravilhosa, tem a foto muita dela, coisa pessoalmente, legal, ela é não. maravilhosa. Eu reconheço muito porque justamente o quê? Quando eu vendia produto sex shop, eu já estava num relacionamento e tudo mais. E é totalmente diferente o quê? A forma que você age, você estando no relacionamento, porque você tem que ser cuidadoso com cada uma daquelas respostas, e da forma que você age se você estiver solteiro. Porque ali, se a pessoa der em cima de você, você não fizer nada com ela, tudo mais, você pode, sei lá, não sei. Mas como eu já namorava com o Nathan e tudo mais, eu tinha que ter muito cuidado com o que eu ia responder, se a pessoa desse em cima de mim, como que eu poderia cortar e tudo mais, poderia fazer assim, alguma coisa assim. na época que eu namorava era bem tranquilo, assim, meu ex-namorado, a gente tinha uma relação muito bacana, né? Não, isso assim, aí a gente também. E muitas vezes, quando isso acontecia, ele mesmo pegava o celular e disse, não, deixa que eu respondo. E aí ele respondia, enfim, até porque ele me ajudava muito na loja, enfim, né? Muita parte, ele trabalha com marketing, então ele fazia muita coisa do marketing da minha loja, enfim. Então a gente tinha, e aí eu dizia, cara, tô me sentindo desconfortável, vamos comigo? Ele, vamos. Então, assim, mas eu nunca vivi uma situação que me deixasse muito furiosa, ou ainda não aconteceu, né? Mas pode acontecer. Eu já vivi muito mais situações desagradáveis com o RH do que, de fato, com a loja. Então, eu acho que com a maturidade eu fui lidando melhor e o RH me ajudou também a lidar com algumas situações mais... E por lidar com pessoas, o RH Sim, diretamente, sim. então você acaba, tipo,
se te colocam numa situação assim, meio constrangedora, tu consegue se sair mais fácil dela. E assim, a maior parte do meu trabalho é entrevistando, então eu já fiz. Gente, já passei por milhares de coisas. De candidatos sem blusa, fazendo entrevista, de candidata cozinhando, né, assim, o remoto, porque a pessoa está fazendo a entrevista, muitas vezes ela acha que ela não precisa ter Um espaço adequado. Exatamente, né? Não precisa estar preparada, é como se fosse uma conversa por telefone com um amigo. E não é, você está sendo avaliado, enfim, né? É sobre uma oportunidade. Então, eu vivi, às vezes, muito mais coisas constrangedoras com o RH do que, de fato, com a loja. Ah, sim, entendi. Você acha o mundo do produto erótico ainda muito machista ou você acha que já está mais aberto? Eu acho que melhorou, mas ainda é muito machista, assim, principalmente porque não é nem só machista, mas ele segmenta muito para o casal hétero. Então, é muito difícil você comprar produtos específicos para o público, né, gay, lésbico, enfim. Então, inclusive, às vezes, quando eu tenho muitas coisas diferentes para públicos diferentes no site, quando a pessoa diz, cara, eu não acredito que tu tem um dadinho para 2 mulheres, que é uma coisa boba, muitas vezes, mas que a pessoa não é representada porque não é fácil de encontrar. Então, eu acho que não há tanta inclusão, assim, não é pensado em todos os públicos, muito mais do que machista. Eu acho que ainda existe, mas diminuiu muito nos últimos anos, assim. Ainda existe o preconceito, né? Agora vamos pro bloco 5, joguinhos rápidos e divertidos. Lembrando, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, está aí. Tanto nós do Podcast como da Maiara, que é uma das nossas agora patrocinadoras, tá bom? Então, Tá segue sendo uma aí. bodeguinha, viu? Ó. E a bodega do Raul, gente, a nossa patrocinadora aqui, ó, nosso amorzinho. E lembrando também, clica no joinha, bota no sininho, que a gente tá toda semana postando vídeo. E no chute, short? Shorts, Chique, né? achei chique. Shorts, né, amiga? Achei chique. Acho chique? Eu achei sem criatividade do YouTube de colocar short. Eu vi short. Mulher, a todo gente vai ser santo dia. cancelada, mulher. Vai ser short, acho que. Então não esqueça de curtir a gente. Vai estar todos aqui embaixo, ó, todos os arrobazinhos. Então cuide tanto dos perfis pessoais como dos Você que profissionais. lute, Então, viu, vai ter os editor? pessoais, gente, se a gente quiser, tá? Pode deixar claro. Mas eu quero. Eu também, pode Se ela colocar. quer. Ele quer e até do produtor vai estar também dentro, tá? Pra quê? Se ele tipo, já tá te seguindo, vai seguir ele. Vai ter uma marmita nova? Ai, mulher, pelo amor. Vamos para os jogos Vai. rápidos e divertidos. Berinjela, pêssego, melões ou laranja. Qual você acha que é o preferido nacional? É difícil dizer isso. Não. Não. Não acho. Vamos lá. Público de Fortaleza. tá, Então, tá. vamos lá ligar que o público de Fortaleza, os que dizem gostar de Tá, pêssego, então- gostam muito de berinjela. Mas se a gente for generalizar para todos os públicos, Qual? seria. O bumbum é qual? Laranja. Laranja. Uma laranjinha, né? Uma Dá uma laranja. chupa. Não é à Que toa que seja tem uma laranja tantas doce. pessoas na Chupa e depois academia, né? come. Mas, Depois que assim, mastiga, você pode dar umas mordidas assim, ó. Vai. Então, mas eu acho que é isso. Ai, para, gente, essa conversa tá me deixando ficado. Pior que realmente é verdade, porque, tipo assim, a gente parando pra pensar, o hétero, normalmente, quando ele começa a namorar com mulher e tudo mais, ele sempre, tô comendo o pêssego, mas eu queria estar comendo a laranja. É porque há um desafio. Que nem toda mulher aceita. Exatamente. E é como se fosse algo a ser conquistado. Exatamente, porque é algo Claro, assim, quase tem- lacrado, quase. Tem Eu preciso. coisas que são, assim, né? Tem pessoas que isso não é algo difícil, enfim, mas na maior parte, pensando em relacionamentos de heterossexuais, é algo mais valorizado, Entendi. mais conquistável. Se você pudesse criar um produto inédito, como ele seria? Ai, se fosse algo que desse carinho, porque, vamos lá, o vibrador, ele falando no âmbito de mulheres, que é meu lugar de fala, ele faz a gente se humilhar muito menos por homem. Porque verdade. muitas vezes a gente manda mensagem pro idiota, né? Pra alguém, Um doce. porque a gente tá com tesão. E o vibrador, se você utilizou-se do vibrador e você ainda quer mandar mensagem pra ele, você vai mudar. Porque não, mas muitas vezes passou à vontade, porque Você você só usou. estava com tesão. Nossa, Então, se eu tivesse um produto
que desse carinho, que é uma coisa que o vibrador, infelizmente, não consegue, Não, ainda eu não. seria rica. Amiga, eu sei qual que vai vir, os homens reborn. Ai, que ódio. Então, eu acho que isso seria revolucionário. Porque é uma coisa que o vibrador não consegue entregar. E eu não posso mentir dizendo que entrega. Ele não vai entregar um puxão no cabelo. Uma enforcada justo. como o Will gosta. Justo. Sabe qual que Ele não vai conseguir amarrar a gente. Um assim, bem que eu inventaria, seria algo que deixasse a gente como se fosse um alucinógeno. Mas que fosse puxado mais pro lado da libido. Que conseguisse assim, Que aumentasse. puxar. Exatamente, que deixasse a gente aqui como se tivesse com uma brisa, mas que também aumentasse muito a libido. Por quê? Tá hora a pessoa com... Não, meu amor, pera ainda. Porque eu não gosto de, Amigo, né, tem- do ato. Não, eu não Já- gosto do ato, nem bêbado e nem... Tá, Eu sou da igreja, chapada. tá, entendi. Entendeu? Então, tipo assim, alguma coisa que fosse Porque era isso mais que eu ou ia menos dizer. Isso que... Exatamente, mas era sem o aqui, né? Entendeu? Realmente ser uma coisa assim, que você colocasse, que você usasse, que não precisasse. Algo lícito. Exatamente. Entendi. Bom ponto, bom ponto. Se tua personalidade fosse um brinquedo, qual seria? Ai, deixa eu pensar. Ai, eu não sei, gente. Não, até porque... Não, eu acho que eu seria... Ai, tem um vibrador que é em formato de pincel, eu seria ele. De pincel. É, porque sei eu qual vou é te o explicar pincel de por quê. maquiagem. Vou explicar por quê. Porque ele trabalha de dia, né, maquiando, e à noite ele tem ele faz outras coisas, ele é multitarefas. E aí eu me identifico. Porque eu sou uma pessoa engajada no meu trabalho, Arrasou. entendeu? Ai, meu Deus, vai. É que Próximo. eu já vi relatos sobre isso. Já teve algum produto que você testou, que você achou que ia ser de um jeito, mas quando chegou lá na hora falhou? Não, Nas suas tem um expectativas? produto que eu odeio ele porque ele exatamente funciona. Luizinho? Não. Ah, graças a Deus. Existe. Eu gostaria de deixar claro que eu sou uma 30 mais. Então, né, assim, eu não tenho mais uma disposição de uma jovem para ficar 2 horas, né? Então eu preciso tirar um cochilo entre um intervalo e outro. E aí, os vasodilatador, né, que são produtos para homens que aumenta ali, né, a duração, eles de fato funcionam. E é por isso que eu não gosto deles, porque vai chegar um momento que eu não estou mais afim, a pessoa não chegou lá. Então, enfim, eu não gosto deles por conta, de fato, que ele entrega o que ele diz que vai entregar. E eu Entendi. quero cochilar. E aí eu não pude cochilar, porque a pessoa... Entendi. Entendeu? Gente, tá começando a isso. chegar mais gente aqui. A gente vai fazer um encerramento, mas para esse encerramento eu quero que você pegue 5 produtinhos. Tá. Já tem já tem dois ali. Pronto, agora eu quero que você fale de cada um deles. Tá. Vamos lá. A gente tem um plug, né? E aí eu tenho um tamanho PMG. E aí ele funciona tanto para quem, né, já utiliza, já faz uso de sexo anal, ou para quem quer experimentar, ou que quer uma preparação. E aí a gente tem o vibrador de calcinha, que eu falei lá no começo do vídeo, que aí ele tem um imã, ele prende aqui na calcinha e tem um controle que ele funciona à distância. Então acho que todo mundo já viu algum vídeo de casais em restaurantes, né, utilizando. Temos o golfinho, que eu falei, que é um dos produtos que mais sai, aí eu trago o IG também, que é o ovinho lá que o Koala falou, e o golfinho. Então, Mayara, muito obrigada por participar, por aceitar o convite do Pode Quiz. Vamos ter outros vídeos, como já foi dito várias vezes, né? E, olha, mais uma vez, obrigado por fazer parte da entrevista com eu, que sou maravilhosa, sei. Pera ainda, ela fez um pequeno merchan, mas vamos lá fazer a sua divulgação? Sim, vamos fazer a divulgação dela, gente? né? Os meninos vão deixar aí o Instagram, tá? Para vocês seguirem, tá? A Eros, né? Tem várias promoções, toda semana tem promoção diferente. Um dos propósitos é a gente vender produtos acessíveis, de valor acessíveis.
Então, né, confira lá, né? Tiver dúvidas, quiserem falar comigo, quiserem indicação de produtos, fale comigo que eu tô aberta lá para conversar, para jogar, né, conversa fora e para indicar também produtos. Os locais físicos são só aqui na bodega? Só aqui na bodega, a gente está aqui a cada 15 dias e a loja é apenas online no momento, né? Talvez aí um dia tenha um ponto físico, mas no momento ele é online, até porque durante a semana eu sou CLT e a gente está aqui a cada 15 dias na bodega. Uma fofoca bem rápida. É verdade que a produção foi que foi atrás. É verdade que você e o Mascarado já tiveram um pequeno fica aqui na bodega. Estaremos encerrando agora esse vídeo para a gravação. Já percebemos que é verdade, né, gente? Gente, meu Deus, olha, ela vai ser demitida amanhã. Foi casada aqui também na bodega? Eu vivi alguns momentos na bodega. 2 horas de casamento, teve DR. Já, a gente teve DR, a gente se conheceu, a gente casou, a gente se separou. Em 2 horas. Em 2 horas. Teve choro, tem vídeo. Ele disse que me amava. E eu disse que eu amava ele também. Disse que ia namorar com Exatamente. você. Depois descobri que ele tinha 20 anos. E é isso. Então, gente, muito obrigado. Até uma próxima. Beijos. Até mais. Tá bom. Foi? Eu falo para um caralho. A gente podia ter falado aí por...